Novos tempos, novos sentidos. Está cada vez mais comum nós encontrarmos pessoas que buscam ajuda para traçar metas e mesmo definir novos caminhos no mercado de trabalho ou até mesmo na vida. Essas orientações vêm de um coaching, uma metodologia que a cada dia está sendo mais utilizada. Mas afinal, o que é coaching? Para que serve? Em qual momento da vida devemos procurá-lo? Para esclarecer essas dúvidas, nós convidamos para o estúdio o coaching Rafael Freitas. O que é coaching? Coaching é uma assessoria para desenvolvimento humano. O coaching, a gente procura um coaching quando a gente está precisando de mudanças, né? Normalmente, no processo, a gente parte de onde o cliente está, não é, que a gente chama de ponto A, procura identificar na vida dele aonde que ele se encontra no momento e qual que é o local onde ele pretende estar, né? A situação desejada e a gente traça as metas e a partir das metas a gente faz um plano de ação e acompanha o desenvolvimento do cliente. Como é que funciona assim, passo a passo? É uma conversa onde a gente procura estabelecer metas, onde a gente procura criar, né, as possibilidades, principalmente resolver problemas das pessoas e a partir da própria pessoa, né? Assim, a gente acredita que a solução, a pessoa já tem a própria solução. Eu posso dar exemplos assim, de casos do escritório. Eu tive uma cliente que chegou com um problema pessoal, uma questão de uma herança, que para ela estava dificílimo resolver com os irmãos dela, e ela achava que não tinha jeito. E chegou muito deprimida e achava que era impossível resolver. E a gente precisa gerar opções. Uma das coisas que a gente faz no coaching, e para gerar opções, existem vários processos. Então, uma das coisas que eu fiz foi perguntar para ela se ela conseguia encontrar essas opções. Ela disse que não. Aí eu perguntei para ela assim, e se fosse... qual a pessoa mais inteligente que você conhece? Ah, Beltrano. Como é que ele faria? Ah, ele também não daria conta. Pensa numa pessoa que você admira. Ah, Ciclano. E como é que ele faria? Ele também não daria conta. E nós ficamos nesse processo por um tempão. Até que ela virou e falou assim, eu sei quem que vai resolver esse problema. Eu falei, quem? Só tem uma pessoa nesse mundo capaz de resolver isso. Eu falei, quem? Deus. Aí eu falei, bom, agora ficou difícil, né? Porque o que eu ia fazer era perguntar como é então que essa pessoa faria, né? Mas eu continuei o processo. Falei com ela assim, você é religiosa, a senhora é religiosa? Muito, demais da conta. Então me fala dessa religião. Quando ela começou a falar, o rosto dela começou a iluminar, e ela começou a se encher de esperança e mostrar o quanto que aquilo era importante para ela. Aí eu fiz uma pergunta que startou o processo, que eu falei com ela assim, você acredita que tem um Deus dentro de você? Ela falou, demais da conta. Como é que esse Deus que existe dentro de você resolveria essa questão? A partir daí, ela me deu 10 possibilidades. Ela foi elencando, ele faria isso, eu acho que com a ajuda dele, com a misericórdia dele, com isso, com aquilo, seria desse jeito. Ou seja, o coaching trabalha muito em cima de questões que provocam as pessoas a perceberem que elas têm possibilidades que antes elas não estavam enxergando. As pessoas que procuram coaching, elas têm alguma característica? A maioria das pessoas que me procuram são questões profissionais. Elas têm metas bem definidas, elas querem aumentar em 50% o quanto elas ganham, elas querem evoluir na empresa onde elas já trabalham. Mas existem exceções. Uma das coisas que a gente faz no coaching é trabalhar com valores. Eu tive um cliente muito novo que me procurou porque ele tinha 5 empresas procurando ele queria saber qual que ele ia, ajudar ele nessa escolha. Encontrar. Aí nós fizemos todo um processo de valores, descobrimos quais são os valores dele, os 5 principais valores, e a partir desses valores fica mais fácil tomar decisões. Mas aí foi muito fácil para ele, descobriu que o principal valor dele era a liberdade, mas não basta descobrir quais são os valores. É preciso descobrir exatamente o que significa aquele valor, como que ele se manifesta na vida da pessoa. E aí ele traçou essa estrutura, né? O valor liberdade para mim é autonomia, nesses casos específicos, tal, né? Aí ele foi traçando os valores e a partir daí ele soube o que perguntar nessas empresas para escolher aonde que ele ficaria.
Ele conseguiu, terminou o processo dele. 3 meses depois ele me ligou e falou: olha, você resolveu minha vida. Mas não tem nada a ver com a questão profissional. É que quando eu descobri quais eram meus valores, salvou meu casamento. Eu falei: mas como assim que eu salvei seu casamento? É porque eu fiz o mesmo processo com relação a esses valores, e aí eu pude explicar para minha mulher que antes a gente brigava muito e paramos de brigar. Porque eu falei com ela: olha, não, isso não pode, porque você está ferindo meus valores, meu valor liberdade é o principal valor. Eu considero que esse valor está sendo atingido quando, por exemplo, eu tenho que ir para a casa da sua mãe com tal frequência que eu não admito, e isso está me prejudicando muito, meu outro valor é tal. E a conversa passou a ser uma conversa muito mais madura, porque ele se conhecia muito mais. Coaching tem essa característica, né? Em 2012, o consultor motivacional Márcio Barros procurou um coaching para otimizar o tempo e focar nos objetivos profissionais. Vamos ver agora na matéria o que mudou na carreira dele com o acompanhamento deste profissional. Ao perceber as sobrecargas da carreira e da vida pessoal, Márcio percebeu que já não era possível controlar sozinho a própria agenda e compromissos cotidianos. Foi então que pesquisou sobre qual profissional poderia ajudá-lo nesta reorganização pessoal. Percebi que eu fazia muitos trabalhos, mas às vezes os trabalhos eles não focavam muito o que eu acho imprescindível, crenças e valores. Então, de certa maneira, eu ficava assim, me sentia preso, né, com dificuldade. No decorrer da minha carreira profissional, eu percebi que eu precisava de um coach, né, após estudar, pesquisar, que é de fortalecer a minha capacidade de comunicação, fortalecer a minha capacidade de transmitir os meus conhecimentos para a sala de aula, e percebi também que eu tinha alguns pontos a melhorar, alguns pontos que precisavam ser desenvolvidos. Então, os 2 motivos foram esses, o que eu precisava desenvolver e fortalecer o que eu já faço. Quando começou o acompanhamento com o coaching, Márcio traçou metas para trabalhar com o profissional. Ser capaz de focar, de ser assertivo, de falar o que tem que falar na hora certa e de principalmente até de estudar e de trabalhar com a minha própria agenda. Eu passei a dedicar um tempo para mim em outras áreas, inclusive não só a área profissional, né? A gente, nesta área, procura muito fortalecer a ideia que nós temos que desenvolver a área profissional, pessoal, familiar e social. Então, a área profissional, eu percebi que às vezes dedicava 100% do tempo e esquecia, dentro da área de profissional, me desenvolver. E também comecei a perceber a importância de dedicar um tempo para o meu desenvolvimento pessoal, que é o quê? Fazer uma ginástica, desenvolver a minha espiritualidade. Na área social, eu percebi a necessidade de fortalecer o network, de conhecer novas pessoas, de desenvolver outros relacionamentos. E na área familiar também me orientou muito, porque a gente não consegue separar vida profissional e pessoal, mas a gente consegue ter mais qualidade para não misturar e, consequentemente, viver com mais paz em família. A partir das metas traçadas com a ajuda do coaching, Márcio aprendeu a lidar com a rotina de trabalho e melhorar as relações pessoais. A gente administrar melhor o estresse, a correria, né? E ter resiliência, a gente ser capaz de enfrentar, trabalhar sob pressão e depois voltar ao normal. Por que o número de pessoas que depende do coaching está crescendo cada dia mais? Eu acho que é uma questão da modernidade, né? Assim, o principal dilema da modernidade é o excesso de escolhas. As pessoas têm uma quantidade de escolhas que antigamente elas não tinham. E o excesso muitas vezes é tão desorientador quanto a falta. Então, por exemplo, na geração de 50 anos atrás, na geração passada, as mulheres, por exemplo, não escolhiam livremente se elas iriam casar ou não, se elas iriam ter filhos ou não, se elas iriam se casar com um homem ou com uma mulher, o número de opções que existem hoje na vida é infinito, né? São inúmeras, né? E isso gera uma ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão muito sem saber o que fazer da vida e precisando de foco. E o coaching, ele busca esse foco. O coaching, ele, né, como a gente conversou durante o programa, ele não serve só
para o mercado de trabalho, né? Serve para várias questões da vida. Você pode enumerar, assim, algumas questões para a gente? Tem um coaching profissional, que ele é específico para o mercado de trabalho, né? E tem um coaching pessoal, que são pessoas que estão enfrentando problemas e questões e que querem resolver esses problemas, que querem aprender a tomar decisões de uma forma mais acertada. E o que ele faz muito mesmo é o autoconhecimento. E é isso que revoluciona as pessoas. E isso faz com que a gente acabe, não sei, comparando ou se questionando se o trabalho do coaching pode ser comparado ao de um psicólogo. Pode? É um pouco diferente, porque a formação é muito diferente. Também o coaching ele tem um foco muito no futuro. E o coaching tem uma coisa assim, toda sessão, no final de toda sessão existe uma tarefa para ser realizada em direção a uma meta. Entendi. E existe uma meta que é estabelecida logo no início. Então a pessoa já faz com um objetivo específico. E esse objetivo é com uma visão de futuro, né? Assim, a gente não olha muito para trás. E a gente não encara o cliente como alguém que tem problemas a serem resolvidos. Como no caso da psicologia, a gente enxerga o cliente de coaching como uma pessoa cheia de possibilidades que a gente pretende ajudar a desenvolver. Eu tive um cliente que tinha também uma questão de profissional. E esse foi até um caso engraçado, porque a cliente me ligou falando que precisava demais de um coaching, que tinha que ser naquele dia. Ela chegou lá desesperada, falando, olha, eu vi um anúncio no jornal, multinacional contrata pessoa que tenha passado por um processo de coaching. Aí eu tinha que vir correndo. Falei, você veio aqui? Ela falou, não, eu fui lá primeiro e falei, fingi que eu tinha feito o processo. E dei o seu nome. Falei que tinha feito com você. Eu falei, então agora você está aqui. Eu estou aqui porque eu não passei na seleção e estou aqui porque agora eu quero ver o que é isso, né? E assim, cada vez mais comum as empresas requisitarem pessoas que tenham passado por um processo de coaching, que são pessoas que se conhecem, que sabem aonde que querem chegar. Chegam preparadas e focadas, né? Focadas, sabem os seus principais pontos fortes, sabem seus valores, sabem... É isso que as empresas estão buscando. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.